Bom dia, igreja. Hoje nós vamos começar a refletir um pouco acerca de uma novidade. Não novidade para o conhecimento de vocês, mas hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Porque em breve nós chegaremos a um dos momentos mais esperados do ano. Daqui a alguns dias, em poucos momentos, nós celebraremos a Páscoa. Uma festa que eu tenho certeza que evoca muitas lembranças no coração de cada um. Tipo, você que é pai, mãe e viu seus filhos envelhecerem, tipo os momentos em que você comprava chocolate e dava, então, esses chocolates aos seus filhos enquanto eles ainda eram crianças, só para vê-los sorrir e brincar e engordar com o açúcar e a gordura daquele chocolate. Ou, caso você seja um filho, você também pode se lembrar dos momentos, das tardes de domingo, em que a sua família se reunia na sala para poder comer, então, de uma salada de bacalhau. Pois bem, a Páscoa se apresenta para nós como esse momento em que a gente traz à memória algumas cenas que a gente se lembra com muito carinho, não é verdade? Momentos estes que, talvez, se a gente pudesse voltar no tempo para viver isso novamente, nós voltaríamos. Porque é verdade que a vida passa, e enquanto a vida passa, ela apresenta para a gente novas circunstâncias, novas condições. E se por acaso a gente sente saudade, certamente é o nosso coração apontando e mostrando para onde a gente quer voltar. Contudo, apesar do fato de que a Páscoa se apresenta para a gente como esse espaço de grandes memórias familiares ou pessoais, para a igreja, há mais de 2000 anos, a Páscoa tem se manifestado como um grande símbolo teológico. Desde a época de Cristo, a igreja tem se reunido para celebrar a Páscoa com um sentimento muito mais profundo do que esses sentimentos de boas memórias que a gente costuma se reunir. É justamente por conta disso que hoje eu quero iniciar uma nova série de mensagens para a nossa igreja com a seguinte pergunta: o que de fato significa a Páscoa? E qual é a implicação dessa cerimônia e do significado dessa cerimônia para a minha e para a sua vida? É sobre isso que nós vamos conversar no decorrer das próximas manhãs, aqui mesmo nessa igreja. E é justamente por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, porque nós vamos fazer a leitura dos versículos que se iniciam número 36 e vamos terminar no versículo 46. Hoje eu quero convidar você, através desses versículos, deste texto de Mateus 26, versículo 36 até o 46, a pensar na Páscoa em 3 palavras. Então abra sua Bíblia nesse texto, porque eu vou fazer a leitura nesse momento e você pode acompanhar ou na sua Bíblia ou aqui na projeção. Então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou Jesus a ficar triste e angustiado. Então lhes disse:
A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se retirou pela 2ª vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então, deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue na mão de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Feche seus olhos. Senhor, fale conosco hoje, nesta manhã. Nos ensine as verdades do seu Evangelho através dessas palavras. É essa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. O que significa a Páscoa e quais são as suas implicações para as nossas vidas? A partir desse texto que nós lemos aqui, eu quero conversar, imaginar, pensar na Páscoa através de 3 palavras que nós vamos conhecer em breve. Esse texto aqui que nós acabamos de ler vai narrar um dos momentos mais dramáticos da vida de Jesus. Nos versículos anteriores a esses aqui que nós acabamos de ler, nós somos informados que Jesus e os seus discípulos estavam se organizando para celebrar a Páscoa. Por isso, Jesus reúne os seus discípulos à mesa para partilhar juntamente com eles um episódio que ficou conhecido como a Última Ceia. E durante essa reunião que está representada em quadros, reunião que foi tema de diversos filmes, reunião que a gente celebra e encena nas celebrações de Páscoa. Nesse encontro, Pedro, o discípulo mais impetuoso de Jesus, é confrontado. Porque Jesus anuncia que ele seria traído pelos seus. E Pedro toma partido e fala pelo grupo, dizendo: Senhor, eu não te trairei. Não sei o que vão fazer contigo. Fato é que essa traição indigna não sairá das minhas mãos. Pedro, então, olha para Jesus de forma prepotente e impetuosa e fala que, como um discípulo, a traição não seria protagonizada por ele. Já Jesus olha para aquela fala imprudente e, a partir do momento em que se depara com ela, permanece em silêncio. É dito, por parte de Pedro, que ele não seria traído, sobretudo por ele. E Jesus, de modo contrário, vai chamar não só Pedro, mas também Tiago e João para orarem junto com ele. Pedro acha que não negaria Jesus, por se entender como um grande discípulo.
Jesus, sabendo que Pedro negaria e se acovardaria diante dele, o chama para orar num monte que foi conhecido como o Monte da Prensa das Oliveiras. É justamente nesse momento que nós conhecemos as palavras que nós lemos aqui. E se você cresceu em uma tradição católica, protestante ou pentecostal, certamente para você, esse texto que nós lemos não é nenhuma novidade, ou não se coloca diante de você como palavras que você não tem nenhum tipo de contato. Porém, assim como muitos de nós, o teólogo José Tolentino Mendonça nos ensinou que, apesar da gente conhecer de có e salteado as narrativas da paixão, poucos são aqueles que oram como Tolentino orou, no instante em que ele disse: ensina-nos, Senhor, a atravessar de olhos abertos a tua Páscoa, vivendo-a como uma história atual que completamente nos envolve. Se nós tivéssemos olhos abertos para atravessar a Páscoa, não olhos pesados e cerrados, como esses discípulos que estavam com Jesus no Getsêmani, nós saberíamos que a Páscoa é um lugar em que nós celebramos uma memória. Se eu posso dizer para vocês que hoje nós vamos conversar sobre a Páscoa através de 3 palavras, certamente a primeira delas seria a memória. O versículo 36 desse texto que nós acabamos de ler começa com uma palavra. Que palavra é essa? Então. Isso significa que essa narrativa que nós acabamos de ler está conectada com uma outra grande narrativa. E que narrativa é essa que precede essa narrativa que nós lemos? O texto nos informa que Jesus estava organizado com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E a Páscoa não era qualquer festa para o povo judeu. Muito pelo contrário. A Páscoa era a festa mais importante para aquele povo. Porque a Páscoa significava para aqueles homens o dia em que o Senhor, Javé, o Deus dos exércitos, o Senhor de todos os senhores, libertou o povo das mãos do Egito através da liderança do seu servo Moisés. Por que então que os judeus no Antigo Testamento celebravam a Páscoa? E qual era a Páscoa que Jesus celebrava? Jesus celebrava a Páscoa que identificava que certo dia Deus ouviu o clamor dos judeus e decidiu então levantar um homem chamado Moisés para conduzir uma grande obra de libertação e livrar o povo da mão do cativeiro egípcio. A Páscoa tem esse significado para Jesus e os seus discípulos. A Páscoa, ela é uma memória viva entre o povo de que um dia Deus agiu como um libertador, livrando o seu povo das mãos dos egípcios. Porém, a Páscoa carregava para si alguns rituais. Um judeu que queria celebrar a Páscoa, ele precisava levar como um sacrifício um cordeiro, e um cordeiro sem nenhum tipo de mancha ou defeito. Isso está lá em Êxodo 12. Além disso, também é dito, nos versículos seguintes, que após ser morto, os judeus deveriam comer os pedaços desse cordeiro juntamente com pães sem fermento. Porque Deus colocou no coração de Moisés que ele deveria passar isso para o povo. Por quê? Porque lá em Êxodo, capítulo 12,
foi dito que enquanto Deus iria libertar o povo das mãos dos egípcios, Deus iria fazer esse milagre enviando 10 pragas para afetar Faraó e os seus exércitos. E na última praga foi anunciado que o anjo da morte iria passar. E aonde esse anjo da morte fosse então passar, certamente os primogênitos iriam morrer. Porém, Deus fala para Moisés: Moisés, celebre a Páscoa, mate um cordeiro sem defeito, corte esse cordeiro, coma com pães sem fermento, e passe nos umbrais das casas dos hebreus o sangue desse cordeiro perfeito, porque o meu anjo vai passar, mortes acontecerão, e toda a casa que for marcada pelo sangue do cordeiro não conhecerá a morte. O texto vai nos informar que o anjo passa, as mortes acontecem, mas os filhos dos hebreus se encontram livres da morte, porque o sangue do cordeiro foi aspergido sobre as portas. Então é por isso que a Páscoa que Jesus celebrou era essa oportunidade de lembrar o quê? O dia em que houve morte em Israel, o dia em que houve morte no Egito, mas os filhos de Deus foram livres da morte. O dia que houve pranto na casa de Faraó, mas houve paz na casa dos hebreus. O dia em que houve tragédia lá fora, mas que o povo se encontrou seguro nas mãos de Deus. A Páscoa para os hebreus e a Páscoa de Jesus tinha esse significado. Era uma memória do dia em que Deus libertou o povo das mãos desse império opressor egípcio, mas que livrou Israel. O dia em que o anjo da morte passou, mas não houve morte na casa dos filhos de Deus. Contudo, nós que estamos a alguns anos de distância, celebramos a Páscoa de outra forma. Quando nós lembramos acerca da Páscoa, existe uma outra memória que vem ao nosso encontro. Por quê? Porque Jesus escolheu a Páscoa para morrer. Porque Jesus escolheu a Páscoa para se entregar. Porque Jesus escolheu justamente essa ocasião, esse momento do ano, para se entregar como o Cordeiro sem mácula. É por isso que João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, quando se depara com Jesus, vai dizer: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por conta disso que, assim como esses judeus, hoje, quando nós celebramos a Páscoa, nós temos uma lembrança para lembrar. Que lembrança é essa? De que após o sangue de Jesus ser derramado por mim e por você, não existe mais morte. Após o derramamento do sangue do Cordeiro, não existe mais lamento. Após o derramamento do sangue do Cordeiro, não existe mais pranto. Porque ele se colocou como o último cordeiro. Ele se colocou como aquele cordeiro que receberia em si a condenação de todos os homens, para que agora a gente, mediante a esse sangue, conhecêssemos não a morte, mas a vida. Se hoje nós podemos celebrar a Páscoa, a primeira coisa que a Páscoa nos ensina é que ao celebrar a Páscoa nós temos uma boa lembrança. Que lembrança é essa? Que a morte não nos alcançará. O lamento não fará abrigo nas nossas casas. A desesperança não tomará o nosso coração. Porque Jesus Cristo foi o último cordeiro. E o sangue desse cordeiro agora
não protege só os hebreus do laço do passarinheiro e da morte, mas protege todo o coração, independentemente da etnia, de gênero, de lugar de procedência. O sangue de Jesus salva todo coração da morte. Então, a Páscoa que Jesus celebrou era a Páscoa que celebrava que homens foram libertos da condenação. E hoje, nós revisitamos essa verdade de que nós fomos livres da morte. A segunda palavra que, de alguma maneira, vem ao nosso encontro nessa manhã é que Páscoa é dia da gente perceber que Jesus é encarnação. O versículo 37 e o versículo 40 vão nos informar que Jesus foi um homem como nós. Porque aqui nós temos uma dimensão acerca de Jesus que em algumas vezes foi esquecida ou colocada para baixo do tapete, sobretudo entre o nosso movimento, que se compreende como um movimento protestante. Porque esse texto vai nos informar que Jesus foi um homem. Jesus encarnou. No livro de Filipenses, capítulo 2, vai nos informar que Jesus se esvaziou da sua glória e habitou entre os homens, para ter então uma morte de cruz. Ele não fez valer da sua condição de divindade, mas ele desceu, ele se esvaziou, ele abandonou a sua glória, a sua majestade, para viver e caminhar entre os homens e sujar os seus pés de poeira. Jesus foi homem. É por isso que às vezes a gente lê esse texto e acha que esse texto está fora de lugar. Acha que esse texto é um erro. Acha que esse texto é um grande deslocamento, porque aqui nós vemos que Jesus sente medo e angústia. Está lá no versículo 37. Jesus sente medo e angústia. E a angústia de Jesus foi tanto que antes de orar, Jesus vai se ajoelhar, jogar o seu rosto no pó. E esse simbolismo não é um simbolismo qualquer, porque é um simbolismo em que mostra os judeus em seus enquadramentos de desespero. Vocês lembram quando Davi está orando pelo seu filho, juntamente com Batseba? Qual é o primeiro comportamento de Davi ao perceber a iminência da morte do seu filho? Ele ora, e ora colocando o seu rosto no pó. Quando Jesus coloca o seu rosto no pó, Jesus está mostrando para a gente que em sua humanidade, ele sabe o que é desespero. Ele sabe o que é medo. Ele sabe o que é angústia. Ao longo da história da igreja, harmonizar a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus sempre foi um desafio. A teologia entende cada lado dessa moeda como a alta cristologia e a baixa cristologia. A alta cristologia, o estudo da divindade de Jesus. A baixa cristologia, o estudo da humanidade de Jesus. Um tipo de classificação que é problemática por si só. Contudo, quando nós olhamos para o primeiro século da história da igreja, nós identificamos que entender Jesus como homem e como Deus ao mesmo tempo sempre foi um grande desafio. Porque ainda no primeiro século, nós tivemos o surgimento dos docetistas, homens que negaram a humanidade de Jesus e entendiam que aquele corpo que foi pendurado no madeiro não passava de uma projeção acerca da divindade de Jesus. Jesus não era homem. Jesus era 100% Deus.
Afinal de contas, os docetistas eram gnósticos, e os gnósticos acreditavam que a matéria era má. Logo, Jesus não podia ser homem, porque a matéria estava contaminada pelo mal, e Jesus era totalmente bom. Logo, o corpo que foi pendurado na cruz era só uma projeção divina de Deus. Por outro lado, nós tivemos os ebionitas, aqueles que eram egressos do universo do judaísmo e entendiam que Jesus não era Deus. Jesus era homem, que foi adotado por Deus por ser um homem que beirava a perfeição. É por isso que ele subiu naquele madeiro e ele foi crucificado naquele madeiro, porque se fosse Deus, os romanos jamais conseguiriam colocar as mãos neles. Contudo, no Concílio de Nicéia, no ano 325, foi assumido na história da igreja e foi escrito, então, o Credo Niceno, que vai nos informar que Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Jesus é aquele que pertence em si às duas substâncias. Jesus é totalmente homem e Jesus é totalmente Deus. Bem, é interessante a gente perceber o como que, às vezes, a gente não consegue harmonizar essas duas naturezas de Jesus. É como se a gente olhasse para Jesus e, olhando para Jesus, a gente se encontrasse a uma distância tão grande, a ponto da gente não perceber que Jesus, por ser humano, andou aqui entre a gente, estava perto da gente. A Páscoa é esse momento em que a gente se lembra que Jesus, como homem, enfrenta o medo, enfrenta a perturbação de espírito e sobe na cruz, e lá na cruz ele sangra. Saber que Jesus foi um homem, assim como ele era totalmente Deus, é reconhecer que nós servimos alguém que sujou seus pés de poeira, que nós servimos alguém que nos salvou, porque antes se colocou na mesma condição de humanidade que nós. Se antes os judeus só acreditavam em um Deus que era o eu sou, o nome que estava acima de todo outro nome, se antes os judeus entendiam que Deus era o Senhor dos exércitos, era Yahvé, que na verdade é uma espécie de um tetagrama que expressa que o nome de Deus é impronunciável e impossível de ser entendido. Jesus se coloca na história da humanidade para mostrar que existe um outro tipo de se relacionar com um Deus encarnado. Jesus se coloca na rota da humanidade para dizer que com Ele e diante dEle nós podemos chamar Deus de Abba, do bom Pai, do Paizinho. Jesus é o Deus que se faz carne. Jesus é o Deus que caminha entre nós para mostrar para a gente que Deus em Jesus é um Deus acessível. A Páscoa nos lembra que Jesus se encarnou. E lembrando que Jesus se encarnou, a gente percebe que nós servimos a um Deus que possibilita acessos a Ele. E por último, eu queria dizer para vocês que a última palavra que esse texto mostra para a gente, e está lá no versículo 45 e 46, é que a Páscoa também tem a ver com a palavra subordinação. Porque o texto vai nos informar que Jesus ora. E a oração que Jesus faz também é uma oração muito famosa. É uma oração que virou música, é uma oração que ganha título de musicais, porque enquanto Jesus ora, Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice da morte que me aguarda. Se tiver alguma possibilidade para a minha vida, afasta de mim isso que vai acontecer em breve. Contudo, que não seja a minha vontade, mas sim seja a tua vontade.
Olha, a palavra cálice entrava nesse espaço do judaísmo como um sinônimo de morte. Então, quando Jesus está orando e diz, Pai, afasta de mim esse cálice, é como se ele estivesse dizendo, afasta de mim essa morte. Isso significa que Jesus não necessariamente estava orando para ser livre dessa morte, mas livre desse tipo de morte. Por quê? O texto vai nos informar que Jesus estava plenamente consciente do seu propósito. Nós falamos de Filipenses 2, quando nós identificamos que Jesus entendia que era a hora de encarnar, tomar forma de homem e vir ao mundo. Mas essa expressão, Jesus sabendo que era a sua hora, surge novamente aqui nesse texto que nós acabamos de ler. O texto vai nos informar no versículo 45 e 46 que Jesus, sabendo que era a sua hora, Jesus, sabendo que um dia foi a hora de encarnar e agora, sabendo que um dia era a hora de voltar ao madeiro, Jesus, sabendo que era chegado a sua hora de retornar para o Pai, Jesus vai se entregar à morte. Mas antes de fazer isso, Jesus ora. E nessa oração de Jesus, Jesus diz, Pai, será que é possível ter um outro tipo de morte, a não ser esse? Será que eu posso morrer de outra forma? Será que eu posso morrer em uma outra categoria? É por isso que alguns falam que quando Jesus ora, Jesus não ora para que a morte seja livrada, ele ora para que ele venha então encarar a morte. Será que é possível morrer de outra forma do que a morte mais humilhante possibilitada para alguém dentro dessa dinâmica romana? Essa é a oração que Jesus vai fazer. Não me livre da morte, me envie para a morte, mas será que é possível morrer de outra forma? É isso que Jesus ora, é isso que Jesus fala. E o texto vai nos informar que enquanto ora, Jesus experimenta o silêncio de Deus. Jesus experimenta o não de Deus. E ele se levanta, sacode a poeira da roupa, limpa o rosto e encara a morte, porque o texto vai concluir dizendo, levante-se, porque o meu traidor vem. E é aí que a gente percebe que Páscoa também tem a ver com subordinação. Jesus ora por uma coisa. Jesus estava plenamente consciente dos seus propósitos, sabia de onde vinha, sabia para onde ia. Mesmo assim, ora perguntando se existe alguma outra possibilidade das coisas ser diferentes. E as coisas acontecem dentro dos desígnios do Senhor. E Jesus se submete. A Páscoa se manifesta para as nossas vidas como esse momento, como essa lembrança de que Deus tem uma vontade e cabe a nós se submeter a essa vontade. Porque Jesus sabia que Deus tinha uma vontade. Qual era a vontade de Deus? Que Jesus morresse pelos homens. E Jesus vai morrer pelos homens a partir da morte mais indigna. A Páscoa tem essa lembrança. Nós precisamos nos subordinar a Deus. Porque a Bíblia apresenta para a gente em Gênesis um outro jardim, assim como esse jardim do Getsêmani, que foi o jardim do Éden, onde o homem não se subordinou à vontade de Deus e o pecado entrou no mundo. Agora nós percebemos um outro homem que se submete à vontade e se subordina à vontade de Deus para tirar o pecado do mundo. Diante da Páscoa, nós percebemos e nós conhecemos a verdade de que existe um outro tipo de ser gente, existe um outro tipo de ser homem, existe um outro tipo de se relacionar com Deus.
E todas essas possibilidades passam pelo momento de que, apesar dos nossos sentimentos, apesar das nossas condições, a vontade de Deus é aquilo que a gente tem que se subordinar. Bem, para concluir, eu pensei essa semana, no decorrer de muito tempo, e orei muito acerca do que eu iria pregar hoje, nesta manhã. Foi uma semana em que eu tive que agoniar diante de Deus, porque a palavra de Deus não estava vindo, e eu não fazia ideia do que ia pregar para a igreja. Até que ontem à noite, eu e a Emily passamos por um livramento. Eu acordei orando, Deus, já é sábado e até agora eu não faço ideia do que eu vou pregar. Li diversos textos, li comentários, li capítulos de livro e eu não faço ideia, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. E aí, orando, quem prega sabe como é que essa condição é desconfortável. Nada da palavra vir. E quando eu já tinha quase jogado a toalha, a Emily mandou uma mensagem e falou, Ramon, você pode vir aqui me buscar no trabalho? E eu fui buscar a Emily no trabalho. Depois dela passar horas e horas em pé, cuidando das pessoas, trabalhando, ganhando o pão de cada dia, eu fui lá buscar a minha esposa no trabalho. E quando a gente estava retornando do trabalho, perto da minha casa, é um lugar bom, tá, gente? Quando eu estava retornando para casa, eu fui abordado por um homem que sacou uma pistola para a gente e falou, perdeu, me dá as alianças. E a gente deu as alianças. Ele falou, me dá a carteira. Não sei como, eu falei, não uso mais carteira não tem carteira não. E quando eu estava quase falando, eu não tenho carteira, mas eu tenho celular, ele falou o seguinte, não, vai embora, precisa não, vai embora. E nos rendeu, apontou a arma pra gente, e eu não sei se você já foi assaltado na cidade do Rio de Janeiro. Geralmente, quando a gente é assaltado, e geralmente quando colocam a arma na nossa cara, a gente ainda fica com a imagem daquele furinho assim da arma apontada pra gente, nos acompanhando por algum tempo. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, não demonstrando nervoso, porque eu estava com a minha mãe no telefone e a minha mulher do meu lado. As duas mulheres que mais me amam nessa vida. E a gente tem que manter a compostura. E eu lembro quando eu cheguei em casa, eu olhei para a Emily e eu falei, pois é, acho que agora eu já tenho que pregar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque meu coração foi tomado por um ódio, por uma raiva. Sabe, porque assim, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente estuda. E aí, se tinha que ser a gente que tinha que ser roubado, assim, o bandido não podia roubar o Ike Batista, tinha que ser a gente, pô, seletista, sabe? Tem necessidade disso? E aí meu coração foi sendo tomado por aquela raiva e eu falei, fiz aquela oração do salmista, sabe? Salmista assim, quando está injuriado com os babilônicos, Senhor, coloque 2 PMs assim que brigaram com a esposa diante deles, hoje, não deixa hoje passar sem que a polícia carioca conheça esse cara. E aí, de repente, sabe, o meu coração começou a ser mexido. Não que eu goste de bandido, ninguém gosta de bandido. Bandido é inimigo do povo. Bandido é gente desonesta, ninguém gosta de bandido. Mas o meu coração começou a ser mexido pelo Espírito. E aí, enquanto o meu coração recebeu essa espécie de sopro que o Espírito manda, eu me lembrei. Jesus foi crucificado entre 2 homens como estes. E a oração que Jesus fez não foi a oração que pediu o sangue deles. Foi a oração que entregou o seu próprio sangue por eles. É por isso que a Páscoa traz esse recado escandaloso. Jesus Cristo é aquele que derrama o seu sangue por pessoas que nós talvez não derramaríamos.
Jesus é aquele que derrama o seu sangue por pessoas que nós não gostamos. Jesus é aquele que derrama o seu sangue por pessoas indignas. E sabe o que a mensagem da Páscoa conta para a gente? Nos faz lembrar, nos mostra a partir da encarnação de Jesus? É que essas pessoas que nós não gostamos, essas pessoas que são indignas e são desonestas, também são a gente. É isso que Jesus pregou enquanto ele viveu entre a gente. É justamente por isso que hoje eu gostaria que você estivesse se lembrando que nós estamos no momento em que nós vamos celebrar a Páscoa. No decorrer dos próximos domingos, nós vamos revisitar essa mensagem pascal. E eu espero que você seja profundamente invadido, impactado e transformado por essa mensagem que nos lembra que o sangue do Cordeiro foi derramado por toda a carne, e uma carne que experimentou o sangue do Cordeiro sendo derramado em seu favor e aceita com o peito aberto as mensagens desse Cordeiro, não conhece a morte. Que Deus abençoe as suas vidas. Fiquem em pé. Eu queria chamar o Ministério de Louvor nesse momento. E que Deus cuide de você, que Deus cuide do seu coração. Vamos orar? Senhor, eu peço que o seu Espírito hoje nos lembre que nós fomos salvos por Jesus. Nos lembre, Senhor, que o seu Filho morreu por pessoas indignas naquela cruz. Morreu entre duas pessoas que a nossa sociedade, bem como a sociedade daquele tempo, tem nojo, Deus. Mas também morreu por nós. E se a gente fosse esquadrinhar o nosso coração, a gente também ia perceber que a gente tem nojo da gente mesmo. Então, Deus, que essa mensagem, Deus, sobre a Páscoa, não possibilite um recrudescimento do nosso coração, mas nos faça ver que o Senhor derramou o seu sangue por nós. E porque derramou o seu sangue por nós, existe vida e não morte. Existe misericórdia e não condenação. Existe uma vida de proximidade com Deus e não distância. É essa oração que nós fazemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Eu vou convidar os irmãos a meditar aí na letra dessa canção, que é uma continuidade.